Eu me chamo Rafael Bonelli, nasci em Florianópolis mesmo, minha família vem de Laguna, mas o meu pai já se estabeleceu aqui, eu já nasci aqui. Eu sou designer gráfico, acabei me envolvendo com a tradução posteriormente e de forma interligada. Eu trabalho com tradução desde 2009. Eu aprendi inglês com uso mesmo. Quando era adolescente, eu tinha alguns interesses em materiais que não existiam aqui no Brasil, materiais de fotografia, materiais de jogos, que precisava ter conhecimento de inglês, e eu comecei a estudar por conta e ir trabalhando até adquirir uma fluência boa no inglês. Eu tenho alguns amigos que trabalham com tradução há algum tempo, e eu acabei me envolvendo trabalhando como revisor técnico. Como eu sou designer gráfico, tinha conhecimento em tratamento de imagem, fotografia, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar como revisor técnico num livro. Quando eu peguei o livro para revisar, eu acabei fazendo algumas correções em termos de tradução no livro. E aí, ao retornar para a editora, você traduz também, que bacana, você não quer de repente tentar traduzir um livro, vamos ver? E aí acabei aceitando, traduzi o primeiro livro, eles gostaram do trabalho, e a gente deu sequência. Eles me enviam um livro, ou digitalmente ou em formato impresso. A editora me envia e eu trabalho em cima do livro. Você vai encontrar editoras que dividem o livro em partes para mandar para tradutores diferentes para agilizar o processo, ou editoras que mandam para um tradutor só, que é para tentar manter uma tradução mais coesa no material inteiro. As duas editoras com quem eu mais trabalho, eu mal os conheço fisicamente, assim. Uma fica no Rio de Janeiro, a outra fica em Joinville, e todo o nosso contato é digital. Todos os arquivos são mandados de volta para eles digitalmente, eles passam por revisor, pelo revisor técnico, isso retorna para mim tudo pelo meio digital. Como normalmente trabalho com assuntos que eu tenho domínio, como fotografia, tratamento de imagem, eu normalmente já pego o livro e já vou trabalhando, porque eu já tenho uma noção dos termos que vão ser utilizados, de como ele vai tratar o processo, então eu já tenho um certo domínio desses termos, então é mais fácil para mim já ir trabalhando no livro sequencialmente. Eu normalmente só dou uma olhada no glossário no final do livro para ter uma noção se ele utilizou algum termo que para mim seja novo e que eu precise pesquisar, mas no geral começo do começo para o fim mesmo. Não tenho muita noção, eu acredito que esses profissionais, que o que mais deve ter mudado realmente com a chegada do digital é a questão da pesquisa mesmo. Hoje em dia se encontro um termo que eu desconheço, ou se encontro uma frase inteira que é uma figura de linguagem que eu desconheça, hoje em dia a gente tem muitos recursos na internet para correr atrás disso. Inclusive, hoje em dia, quem frequenta a internet, nós temos amigos americanos, nós temos amigos ingleses, então rapidamente você consegue entrar em contato com alguém e te tirar uma dúvida. E antigamente isso não existia, você tinha os dicionários e os livros de inglês em casa e isso estava basicamente limitado a isso e a seus amigos de contato físico, né? As pessoas mais próximas. Para mim, uma questão muito importante é o domínio do que se está traduzindo. Eu acho que é, de certo modo, fundamental. Óbvio que existem tradutores que têm uma abrangência e um domínio de inglês que eles conseguem ir além disso, traduzir coisas que de repente eles não dominem tão bem. Mas para mim, eu acho muito importante. Eu acho o domínio do que eu estou traduzindo muito importante. E eu acho muito importante também o romper a barreira da tradução e entrar no que a gente chama de localização, que é você não só traduzir o que foi dito no livro, mas traduzir a experiência que o livro traz para o mercado que você está traduzindo. Não é simplesmente traduzir as palavras, mas você tem que traduzir conceitos, imaginando que a pessoa que está lendo o seu livro é de outro país, diferente da pessoa que escreveu, no nosso caso é um brasileiro, e que também ela precisa ter a mesma experiência que o leitor americano estaria lendo. Então nós temos que, às vezes, transformar termos, às vezes transformar frases, às vezes transformar a maneira de falar para poder adequar a essa experiência. Eu acho que aí a gente vai trabalhar com especializações bastante específicas, né? Hoje em dia o meu trabalho, eu trabalho muito com editoras, ou seja, trabalho com livros especificamente.
Eu me sentiria à vontade, por exemplo, para fazer trabalho de legendamento de filmes, esse tipo de material. Se tiver que traduzir em tempo real, eu já não me sentiria tão seguro. E aí você já tem profissionais que são muito bons e especialistas em traduções simultâneas, em serem intérpretes nessas áreas. Hoje em dia, basicamente, todas as empresas que existem no Brasil trabalham com o mercado exterior. O mercado exterior hoje em dia é muito grande, é muito global. Então essa é uma área que seria fundamental também ter tradutor ou ter pessoas que trabalhem com inglês ou com espanhol e outros idiomas. Então acho que hoje em dia existe um campo sendo crescente, assim, não é apenas na área de tradução de livros ou de tradução de materiais específicos, mas nessa área de contatos também, de explorar o mundo como um todo. Inglês hoje em dia é fundamental. Hoje em dia falar inglês ou falar um segundo idioma, se fosse analisar por níveis de importância, eu diria o espanhol, um outro idioma que é importante para as pessoas, eu acho que assim é básico. Então o saber inglês hoje em dia não é necessariamente mais um diferencial. Então a minha sugestão, a minha recomendação seria, vá além disso. Vá além de simplesmente conhecer o inglês ou simplesmente conhecer o outro idioma. Estude técnicas de tradução, estude o que é fazer localização ao invés de tradução. Se quer trabalhar com tradução simultânea, explore as técnicas que são utilizadas para isso. Vá além, não fique, o domínio de inglês hoje em dia já não é mais o suficiente para se trabalhar com isso, tem que ir além. No momento o crescimento seria realmente no sentido de trabalhar nessa linha. Eu não tenho muitos planos. Eu aprender outros idiomas tenho interesse, mas no momento mais como curiosidade e questões pessoais do que realmente para trabalhar nisso. Eu tenho interesse em aprender italiano por causa da minha família, que é toda de lá, e tenho interesse em aprender japonês por questões de gosto. Mas para tradução mesmo, por enquanto, o inglês está me sendo suficiente, assim. Até porque eu tenho a intenção de me manter nessa área de atuação, de trabalhar com materiais que estão no meu domínio. Como eu trabalho ainda bastante como designer gráfico, eu tenho essa intenção de me manter dentro dessa área, porque ao mesmo tempo que eu estou traduzindo, estou aprendendo e estou trabalhando minha outra profissão também. Significa exatamente isso, transpor a experiência que o leitor americano, por exemplo, teria com determinado material e transpor essa experiência para o leitor brasileiro. Não simplesmente traduzir por traduzir, mas tentar transpor essa experiência de leitura para o leitor brasileiro.